Mas é sobre o andamento da economia que nós vamos conversar agora com o Carlos Lopes, que é economista do Banco BV. Carlos, boa tarde. Tudo bem, Denise? Boa tarde. Bom, Carlos, vamos falar dos indicadores que nós tivemos hoje, ou melhor, das projeções que tivemos hoje, né? Porque de um lado nós tivemos relatório Focus mostrando que o mercado está menos otimista quanto ao ritmo de recuperação da economia brasileira em relação ao PIB. A projeção de expansão deste ano foi cortada para 3,23%. Na semana passada estava em 3,26%. Já para 2022 caiu de 2,48% para 2,39%. Só que aí saiu o IBCBR, que é uma prévia do PIB calculada pelo Banco Central, que surpreendeu positivamente, ficou bem acima do que o mercado vinha esperando. Para o mês de janeiro, a variação foi de 1,04%. Ainda negativo, em 12 meses, 4,04%. Sob janeiro do ano passado, queda de 0,46%. Mas e essa variação agora de mais de 1% no mês de janeiro agora? Ela contrasta, Denise, com essas expectativas de crescimento, porque os dados até janeiro, fevereiro, vem mostrando, né, uma retomada da economia, e uma retomada até que disseminada da indústria, dos serviços, o consumo sentiu um pouco, mas ainda num nível bem elevado. Agora, olhando para frente, a principal incerteza e quem manda no desempenho da economia daqui para frente é a pandemia. E a grande incerteza é sobre, especificamente, o mês de março, né? A gente está vendo o início aí de medidas restritivas, medidas que diminuem a circulação das pessoas, e por isso a expectativa para o mês de março é que a gente possa ter, de novo, uma contração bem forte, como foi o caso de março do ano passado. Então, por isso as expectativas estão caindo e elas contrastam com os dados melhores agora no curto prazo, nesse início do ano. Agora, você acha que esse movimento de março pode levar a uma retração do balanço trimestral até? Pode sim. Para o caso do IBCBR, né, o indicador que foi divulgado essa manhã, é um pouco mais difícil. Precisa ser uma contração bem forte para a gente chegar num número negativo no trimestre. Agora, para o PIB, a gente espera aí um número muito próximo de zero, mas vai depender muito da pandemia e a gente ainda tem pouco dado para avaliar qual vai ser o impacto dessas medidas de março sobre a atividade. A gente acompanha os indicadores de mobilidade, de como isso está afetando a circulação das pessoas, mas eles ainda estão no início. A fase de confinamento mais aguda, ela está começando agora. Então, a gente vai precisar observar aí pelas próximas semanas como é que essas medidas de circulação se comportam para aí ter uma ideia melhor do que acontece exatamente em março. Mas, respondendo a sua pergunta, pode sim, a gente pode caminhar para um PIB negativo já no primeiro trimestre. E o IBCBR não necessariamente bate com o PIB, ele é uma prévia, é uma indicação para o próprio Banco Central, uma referência para a política de juros e tudo mais, mas não necessariamente bate. A gente já teve divergências em várias ocasiões, né? É verdade, o IBCBR é só uma aproximação desse número do PIB trimestral, por isso essa conta fica um pouquinho bagunçada. Para a gente chegar num número trimestral do IBCBR negativo, a gente precisa ter um desempenho de março muito parecido com março do ano passado. Só que a gente não vê isso acontecendo, né? Em março do ano passado tinha muito mais incerteza sobre a dinâmica da pandemia, e isso certamente causou um impacto muito mais grave sobre a economia. Dessa vez deve ser diferente. Embora as medidas, de novo, sejam duras, as medidas de restrição de circulação, o impacto sobre mobilidade ou sobre consumo não deve ser o mesmo. Então, por isso, com um impacto um pouquinho menor em março desse ano, em relação a março do ano passado, a gente deve conseguir evitar um PIB negativo esse ano, No ano esse primeiro trimestre. No ano passado, a pandemia era uma novidade ainda no mês de março, não se sabia qual seria efetivamente o impacto, e muitas empresas que não precisavam parar acabaram parando, né? Indústrias deixaram de operar, teve um desequilíbrio entre oferta e demanda. Hoje já se sabe mais quais os setores que podem funcionar mesmo numa situação de isolamento maior. O problema é que é muito disperso, né? Cada estado está tomando uma providência, entrou com restrições num período, outros depois, e a gente pode ter essa disparidade aí por mais algum tempo. A gente tem muita dificuldade de medir qual que vai ser o impacto, justamente por causa disso, porque as medidas não são uniformes, né, e não estão sendo adotadas em todos os estados ao mesmo tempo. Mas como você comentou, lá atrás, né, no início do ano passado, tinha muita incerteza e diante dessas medidas de confinamento, houve um isolamento muito maior, as fábricas pararam, muitas empresas dispensaram os funcionários, ainda o home office, né, estava começando, enfim, teve muita dificuldade nesse sentido, naquele primeiro momento,
E agora é um pouco diferente, as pessoas já entendem melhor a dinâmica da pandemia, já sabem um pouco mais o que esperar e, o mais importante, já conseguem ver um horizonte de recuperação, dado que a gente está com as vacinas, aí, a vacinação avançando cada vez mais rápido. Então, essa perspectiva positiva de ver que, embora a gente possa ter essas medidas restritivas agora, a coisa deve melhorar para frente, evita um pouco essa contração muito forte no consumo, essa queda muito grande da confiança e, por isso, o impacto deve ser menor. A gente vê que as projeções mais positivas para o segundo semestre estão muito relacionadas a essa confiança na aceleração de vacinação, não é? Diretamente ligado. Essa recuperação, quem vai mandar no ritmo de recuperação no segundo semestre vai ser a pandemia, o avanço da pandemia e o avanço da vacinação. Né? Se a gente vê uma queda importante no número de casos e a vacinação continuando a acelerar, né? O Brasil não tem uma taxa de vacinação muito ruim quando a gente compara com mercados emergentes no geral, mas quando a gente compara com os desenvolvidos, aí sim a gente fica para trás. Mas o importante é a gente continuar nessa toada, acelerando o ritmo de vacinação, para que no segundo semestre a gente possa ter uma recuperação mais sólida. E Carlos, para fecharmos, como é que a provável elevação dos juros nesta semana pelo Copom entra nessas projeções? Olha, essa elevação dos juros, ela já está colocada nos preços do mercado há muito tempo. Então, quem vai tomar um empréstimo, uma empresa vai fazer um financiamento, isso já há muito tempo está precificado já na curva de juros. Então, embora o Banco Central deva começar a aumentar a Selic agora, esse aperto monetário esperado para os próximos meses, ele já está afetando a economia já há algum tempo. Então, o que o Banco Central vai fazer agora é só confirmar, claro, que todo esse ciclo de alta de juros esperado para os próximos meses ajuda a esfriar a atividade. Mas mesmo com toda essa alta de juros esperada, a gente ainda assim vai continuar com uma taxa de juros muito baixa, que ajuda a estimular a economia. Ela vai ajudar cada vez menos, mas vai continuar ajudando e vai ser um motor importante aí para essa retomada. É isso, ouvimos o Carlos Lopes, que é economista do Banco BV. Carlos, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a você, Denise. Boa tarde.